Eu espero que vocês estejam super animados. Hoje nós vamos aprender sobre retas e ângulos. Será que na casa de vocês existe algo reto? Algo que tem algum ângulo? Nós vamos aprender sobre isso hoje, tá? Não esqueça, deixe seu like. Partiu! Vamos para a aula! Então, nós vamos dar início ao nosso assunto novo desta semana, que está no capítulo 5, que é retas e ângulos. Só que essa semana nós vamos aprender apenas sobre retas, tá? Então, aqui eu tenho já reta, semi-reta e segmento de reta. Já que dá para você entender a diferença entre cada uma delas. Eu tenho a reta, o segmento de reta e a semi-reta. E eu quero saber primeiro o que é reta. O que é reta? Na matemática, as retas são linhas infinitas, ou seja, não tem começo, não tem fim, tá? Formadas por pontos. Elas são representadas por letras minúsculas e devem ser desenhadas com setas para os dois lados, tá? Indicando que não possuem fim. Já os pontos da reta são indicados por letra maiúscula. Outra coisa aqui, ó. Quando eu tenho uma setinha de um lado e de outro, quer dizer que ela é infinita. Ela nem tem começo e ela não tem fim, tá? E aqui tivesse letra, seria aqui. Vamos supor que aqui seja o A e aqui seja o B, tá certo? Seria maiúscula as letras. Eu tenho reta horizontal, reta vertical e reta inclinada. São essas retas aqui nesse primeiro momento, tá certo? E aqui eu tenho exemplos de reta que a gente pode ver no nosso dia a dia. Eu tenho aqui o trilho do trem e tenho uma casinha de madeira. Tá vendo aqui? Eu tenho exemplos de retas. Olha só. E o que define uma reta? Reta é a figura geométrica constituída por uma linha que estabelece a menor distância entre duas posições. Quais são as suas características? A reta só possui uma dimensão, que é o seu comprimento. A reta, ela é ilimitada, não possui início e fim. E qual a diferença entre uma linha e uma reta? Eu vou pegar aqui esse exemplo para vocês. Tá vendo aqui? Vamos supor que aqui seja uma linha de barbante. Ela não é uma reta. Por que ela não é uma reta? Porque ela é fácil de eu estar manuseando, tá? Então, ela pode dobrar, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Ela não é uma reta, porque tem como eu estar manuseando. Portanto, toda reta é uma linha. Então, toda reta ela é uma linha, mas nem toda linha ela é uma reta. O que são linhas retas e linhas curvas? Essa daqui é muito fácil. Linhas retas são linhas que caminham na mesma direção e caminham para direções opostas. E linhas curvas, geralmente, são linhas livres, que dão várias voltas. Ondulada e mista são dois ou mais tipos de linhas, traçando-se juntas. Olha só aqui os tipos de linha que existem. Existe a reta, a fina, grossa, inclinada, ondulada, espiral, mista, pontilhada, curva, tracejada e traço e ponto. E o que é semi-reta? É uma reta que tem início marcado por um ponto, mas não tem fim. Olha só a setinha aqui, não tem fim. Ou seja, é uma linha que representa somente uma direção e sentido, partindo de um ponto de origem. Olha só, o ponto de origem aqui, da onde começou, tá? É no O. O ponto pertencente à semi-reta, vamos se dizer, trazer para nossa linguagem. Ele quebrou a linha, né? Tá vendo aqui? Ele quebrou a reta. Olha só, quebrou a reta. Então, ele parou aqui no meio. Então, aqui ele é uma semi-reta. Porém, vocês estão vendo aqui que ela não tem fim por conta da setinha. Tá certo?
Eu tenho também o segmento de reta. O que é o segmento de reta? É a parte da reta compreendida entre dois pontos. Possui ponto inicial e ponto final. Tem começo e tem fim. Olha só, tem começo e tem fim. Professora, mas tem a setinha, mas aqui ela começou e terminou aqui, tá? Ela tem dois pontos. O segmento de reta é definido como uma parte da reta, o qual está delimitada por dois pontos. Geralmente, os segmentos de reta são representados dentro dos colchetes. Segmento de reta, ou com traço acima das letras, como esse aqui, tá certo? Professor, o que são retas paralelas? Também entra nesse nosso assunto, tá certo? O que seria retas paralelas? São duas retas distintas, ou seja, sem semelhança. São paralelas quando possuem a mesma inclinação, ou seja, possuem o mesmo coeficiente angular. Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possuem pontos em comum. Eu vou dar outro exemplo aqui, melhor para vocês entenderem. Voltando aqui, nesse começo, olha só. Aqui são retas paralelas, tá vendo? Ó? Ela tá indo para a mesma direção, uma do lado da outra, tem a mesma distância entre uma e outra. Então, aqui eu posso dizer que são retas paralelas, certo? Essa linha está não tão perto, mas ao lado da outra linha, da outra reta, certo? E aqui eu tenho retas paralelas. Deixa eu continuar. Quando as retas são paralelas? Sabemos que duas retas são paralelas quando são equidistantes durante toda a sua extensão, um pouco longe uma da outra, tá? Não possuindo nenhum ponto em comum. Dessa forma, considere duas retas, R e S, no plano cartesiano. Mais para frente vocês vão entender isso aqui. As retas R e S são paralelas, se e somente se possuírem a mesma inclinação ou seus coeficientes angulares forem iguais. Aqui, ó, tá vendo? Elas estão na mesma direção, com uma distância do mesmo tamanho, certo? E o que seria retas concorrentes? São duas retas distintas que estão em um mesmo plano, são concorrentes quando possuem um único ponto em comum. Olha só, as retas concorrentes formam entre si quatro ângulos. De acordo com as medidas desse ângulo, elas podem ser perpendiculares ou oblíquas, que é a mesma coisa de concorrente. Na figura abaixo, as retas R e S são perpendiculares. Olha, reta R e S, perpendiculares. Elas estão se cruzando, tá vendo? E formando um ângulo. Então, ela está se cruzando a R com a S e formando um ângulo. Retas perpendiculares ou concorrentes, que são as oblíquas, o que são? São definidas como retas concorrentes aquelas que se cruzam em um único ponto, formando quatro ângulos, que é isso aqui, ó, quatro ângulos, ó, tá vendo? De acordo com as medidas desses ângulos, elas ainda podem ser consideradas retas perpendiculares ou retas oblíquas. Se os ângulos formados forem diferentes de 90 graus, elas são chamadas de concorrente oblíquas. Na figura abaixo, representamos as retas U e V como oblíquas. Na próxima semana, nós vamos entender sobre os ângulos, tá? Mas aqui é um ângulo de 90 graus. E bons estudos. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, olhe mais uma vez esse vídeo, consulte o seu livro e estamos aí na ativa. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.